e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência. E uma vez compreendida essa palavra, guardada no coração, aí é a nossa parte, de fazer todo o esforço de colocá-la em prática. Amém? Meus amados, minhas amadas, você que está em casa, nós estamos aí já no tempo comum, terminamos o ciclo pascal, viu que o padre já trocou a cor, agora é verde, o tempo comum, enfim. E nós estamos começando um estudo da carta de Santiago. É interessante, porque quando São Paulo escreve, ele escreve para comunidades específicas. São Paulo aos Romanos, São Paulo à comunidade de Corinto, São Paulo aos Efésios, São Paulo à comunidade de Filipe, Filipenses, a comunidade de Colosso, Colossenses. Então São Paulo escreve suas cartas com endereços específicos, de acordo com a cidade, com a região, enfim. Tiago já não, essa carta, ele escreve para todos os cristãos. Ele escreve para todos os cristãos, uma carta. É muito interessante, Eu quero fazer aqui um desafio e ao mesmo tempo um convite, O convite é que possamos durante essa semana, vale a pena, gente, são só 5 capítulos da carta de Santiago, 5 capítulos, é muito interessante, Porque Santiago vai falar da maturidade cristã. O que é um cristão maduro? E é muito importante a gente falar nisso, porque domingo foi a festa do quê? De Pentecostes. O que é? Agora é o protagonismo dos cristãos, é o protagonismo da igreja. Cristo não está mais fisicamente presente, está de outra maneira, na Eucaristia, enfim, no bem que a gente faz, auxiliados pelo Espírito Santo. Então é a hora de nós colocarmos em prática, testemunharmos a nossa fé. E Santiago fala dessa maturidade cristã. O cristão tem que caminhar, tem que crescer. Não podemos ser cristãos infantis, que estão regredindo, não, temos que crescer. Tanto é que várias passagens do Evangelho, Jesus fala assim, avançai e entrai pelas águas mais profundas da fé. E é interessante que, o que é ser um cristão maduro? E Santiago, nos 5 capítulos, nos dá a resposta. Capítulo 1, um resumo, capítulo 1, ser maduro na fé é aquele cristão que é paciente nas tribulações. Diante das tribulações que assolam, paciência. Deus resolve. Paciência, discernimento. Então, ser maduro na fé é procurar esta paciência diante das tribulações. Capítulo 2. Ser maduro na fé, vai dizer Santiago, é aquele que é verdadeiro, que pratica a verdade, que é transparente, que é honesto nos seus relacionamentos. A prática da verdade. Essa é a segunda característica desse processo de maturidade cristã. Terceira característica, capítulo 3 de Santiago. Olha, eu estou dando um bom resumo, hein? Capítulo 3, eu estou colocando os títulos. Maduro na fé, aquele que está crescendo realmente, espiritualmente falando, é aquele que controla a sua língua. Fofoca, intriga, difamação. Isso não pode existir para um cristão. Não pode existir para o cristão. Controle da língua, cuidado com aquilo que você fala. Vai edificar? Vai fazer o bem? Vai ajudar o outro? Ou vai criar discórdia? Então, crescer na fé como cristão, é controlar a língua. Quarto capítulo, que é o capítulo de hoje. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas? De onde vêm as contendas? De onde vem? No coração desordenado. Então, maduro na fé é aquele que busca a paz. Jesus, no domingo, ele ressuscitou e apareceu aos apóstolos. E qual foi a primeira coisa que ele disse? A paz esteja convosco. Então, maturidade na fé é aquela pessoa que busca viver, criar harmonia onde está. Que é um pacificador. É um pacificador, uma pessoa, ou seja, tem gente que onde está, chegou aquela pessoa, mudou o clima, porque já começa tititi, já começa a briguinha, começa a rivalidade, começa o ciúme, começa a inveja, a pessoa chega, já divide. Tem gente que tem o prazer de chegar numa situação, ou dentro de casa, numa rodada de amigos, enfim, chega, e aí a briga começa, a discussão começa, a separação começa,
as contendas, enfim, aquelas palavras, os palavreados, porque não tem esse espírito de pacificador. Tem gente que chega onde chega, parece que se envolve com aquela paz, envolve, né? A carta disse assim, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo não entendido como natureza, onde nós estamos, mas o mundo no conceito bíblico é o pecado, é a terra do pecado. Aquele que se apega, aquele que tem esse coração apegado ao pecado, ele se afasta de Deus. Então o capítulo 4 de Tiago vai dizer isso, sejamos pacificadores. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o capítulo 5 de Tiago, é muito interessante, o capítulo 5, para ser um maduro na fé, uma pessoa madura, adulta na fé, tem que, diante do sofrimento, diante das dificuldades, jamais deixar de rezar. Rezar. Nas dificuldades, oração. Na dificuldade, a força da oração. Então são 5 características do que Santiago está dizendo nessa maturidade da fé. Eu vou falar aqui e você repete aí. A primeira característica dessa maturidade na fé, paciência na tribulação. Paciência na tribulação. Segunda característica, a prática da verdade. Terceira característica, coloca a mão na boca, controle da língua. Quarta característica, ser pacificador, homem de paz. E a quinta característica, oração na dificuldade. Fazendo isso, a gente entra no Evangelho. O que estava por trás do Evangelho? Jesus anuncia a paixão. Ele está indo para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, e lá vou me prender, vão me matar, mas eu hei de ressuscitar no 3º dia. Jesus anuncia, está preparando os discípulos para esse momento, na vida dele não é fácil. Ele anuncia a paixão. E aí pelo caminho, Jesus percebe que tem um tititi lá atrás, e chama, o que vocês estão falando, hein? De que vocês estão falando? Aí eles abaixaram a cabeça, ficaram envergonhados, né? Porque no caminho eles estavam falando sobre o quê? Quem era o maior? Quem era o maior? Olha só, Jesus anunciando a paixão, Jesus anunciando o sacrifício, o martírio que ele vai passar, essa entrega, né, o sofrimento, e eles discutindo, olha, Jesus fala do reino de Deus, olha, quem é o maior, quem é mais, eu sou mais importante que você é menos importante que eu, etc. Ou seja, olha que discussão, que imaturidade, por isso que a primeira leitura fala da maturidade, que imaturidade dos discípulos, discutindo quem é o maior, quem é o menor, quem é o mais importante, E Jesus pega uma criança e coloca assim no meio. Quem quiser ser o maior, sim quer ser o maior, então seja o primeiro a dar exemplo. Seja o primeiro a servir, a se colocar a serviço dos outros. Esse sim, aquele que serve, aquele que dá o exemplo, aquele que testemunha, tem crédito diante de Deus. Esse é o maior. Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com essa palavra. Vamos pedir essa graça, essa bênção, nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos agora de refletirmos a tua palavra. O Senhor nos ensina na carta aos Efésios que nós devemos ser maduros na fé. Maduros na fé. E o Senhor nos deu 5 características de como a gente pode crescer na fé. E a gente peca em todas elas. Nós pecamos, Senhor, em todas elas. O Senhor nos pede paciência diante da tribulação, e somos impacientes, não sabemos esperar, atropelamos as coisas. Vai pedindo agora, Jesus, vai pedindo agora a Deus, você que está aqui, você está em casa, Senhor, me ajuda a ser paciente, me ajuda a exercitar a paciência diante do sofrimento que eu não entendo, daquilo que eu estou passando, me ajuda a ser paciente e não meter os pés pela cabeça. Me ajuda, Senhor. O Senhor me ensina hoje também para eu ser adulto na fé, maduro na fé. O Senhor me impede que eu seja verdadeiro. A prática da honestidade, da verdade. Que eu seja verdadeiro nas minhas palavras. Que eu seja verdadeiro nas minhas atitudes, na minha postura, Senhor. Me ajuda a crescer e ser um homem, uma mulher, pede isso. Que seja maduro, que seja verdadeiro, transparente, honesto. O Senhor pede também nessa maturidade, nesse processo de crescimento interior, que eu controle a minha língua. Senhor,
quanto prazer nós temos em falar mal. Quanto prazer nós temos em difamar, de caluniar, de fofocar, de fazer intriguinha, de leva e traz, disse que disse, nós temos um prazer disso. É o pecado dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a perceber. E já ajude-nos, Senhor, a fazer com que nossas palavras, quando saírem de nossas bocas, que elas possam sair para edificar, para elogiar, para promover, para evangelizar, para testemunhar. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor também nos pede hoje que sejamos homens e mulheres de paz. Onde a gente está diante de um mundo de guerra, de famílias divididas, que nós sejamos portadores dessa paz, que sejamos pacificadores, homens de integração, de união, de comunhão. Ensina-nos, Senhor, a não levar divisões, a não levar guerras, a não levar intriga. O Senhor nos pede também, diante das dificuldades, para essa maturidade na fé, que sejamos perseverantes na oração. É só na oração, na comunhão contigo, que a gente vai descobrindo o que é fazer a tua vontade, não a nossa. O Senhor nos ensinou no Evangelho que nós não devemos querer ser mais importante que o outro. Isso é coisa do mundo. As rivalidades, as divisõezinhas, essa cobiça, essa busca do poder, da corrupção que leva à corrupção. E a gente está cansado de ver isso no Brasil. Mas que sejamos servidores, humildes. Dê-nos essa característica hoje, Senhor. Que o Senhor possa olhar para a nossa vida de agora em diante e perceber que nós estamos crescendo, que começamos um caminho da nossa maturidade cristã. É isso que Santiago pede, é isso que Jesus pede no Evangelho. Peça esse dom também para você no dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era